Prepare-se para entrar na selva com esta coletânea de 60 encontros arrepiantes com ursos que deram muito errado. Testemunhe ataques assustadores e pessoas imprudentes que desafiaram o destino provocando essas poderosas criaturas. Número 1. Encrenca na estrada de terra. O vídeo começa com um motorista tentando ao máximo manobrar seu carro por uma estrada de terra extremamente acidentada em meio à floresta. Mal sabia ele que isso seria o menor dos seus problemas, pois logo em seguida algo absolutamente aterrorizante acontece. Felizmente, por estar dentro do carro, ele acaba salvo de um ataque brutal por parte do predador. Número 2. Quando o caçador vira a caça. A próxima cena mostra um caçador aguardando pacientemente o momento certo para atirar. De repente, ele deixa de ser o caçador e se torna a caça. Qualquer pessoa comum entraria em pânico numa situação dessas, mas para esse homem armado, isso foi apenas mais uma oportunidade de reagir. O tenso confronto cara a cara só termina quando o urso foge após levar um tiro. Número 3. Passeio de barco com final inesperado. O que era para ser um passeio tranquilo de barco por um rio se transforma num verdadeiro pesadelo. Ursas com filhotes costumam proteger suas crias com comportamento extremamente agressivo diante de ameaças percebidas. Por sorte, a velocidade do barco naquele momento impediu um ataque iminente. Número 4. O terror da neve. Imagine tentar voltar para casa num dia nevado quando, do nada, você vê algo gigantesco vindo em sua direção. Ursos podem atingir até 50 km por hora em pequenos trechos, demonstrando força e agilidade surpreendentes quando provocados. Depois dessa, com certeza o motorista vai pensar 2 vezes antes de passar por essa estrada novamente. Número 5. Lanche roubado. Agora pense no terror de ser assaltado por criminosos. Agora imagine ser assaltado por um dos maiores predadores da Terra. Alimentar ursos pode fazer com que eles associem humanos à comida, o que resulta em comportamentos agressivos, destruição de propriedades e interações perigosas. Mas o que você faria se um urso resolvesse roubar seus lanches? Número 6. O que sai das árvores. Um pequeno grupo de caçadores é visto tentando manter a calma depois de ter a busca interrompida por um barulho vindo das árvores. Após alguns minutos de tensão intensa, o pior pesadelo deles se realiza quando algo horrível surge do meio da vegetação. Por sorte, o urso decide mudar de direção no último segundo, deixando todos ilesos. Número 7. A imprudência humana. Vídeos como esse fazem a gente se perguntar como certas pessoas sobreviveram até hoje mesmo tomando decisões tão burras. Se aproximar de ursos pode provocar reações defensivas ou ataques, pois eles podem considerar humanos como ameaças. Neste caso, as coisas teriam sido bem piores se o urso estivesse apenas um pouco mais agressivo. Número 8. Caminhada noturna interrompida. O que você faria se estivesse passeando com seu cachorro à noite e percebesse que está sendo seguido por um predador faminto e assustador? A jovem corre o mais rápido que consegue, sem soltar o cachorro em nenhum momento. Uma coisa é certa: ela não vai mais passear com o doguinho à noite por um bom tempo. Número 9. O espetáculo vira terror. Uma multidão observa apreensiva cada passo de um homem sendo seguido de perto por um urso. A expectativa vira pânico quando o pior parece prestes a acontecer. Mas de forma inesperada, o urso para de persegui-lo e simplesmente vai embora, deixando todos aliviados. Número 10. Visitante na floresta. Um fotógrafo está na floresta apenas tentando capturar a beleza do lugar quando, de repente, algo apavorante aparece para visitá-lo. O urso se aproxima cautelosamente, enquanto o homem tenta manter a calma ao máximo para não assustar ou irritar o animal. Ele então usa um spray de pimenta de leve, e o predador foge imediatamente. Número 11. Cara a cara com a dominância. Nesta próxima cena, um fotógrafo é surpreendido ao se deparar com um urso dominante e curioso enquanto fazia registros na natureza. Ursos podem se erguer sobre as patas traseiras quando querem parecer maiores e mais ameaçadores, tentando impor respeito e afastar qualquer possível ameaça. O urso observa o fotógrafo, mas como não obtém nenhuma reação, simplesmente decide ir embora. Número 12. A burrice de provocar um urso. Um homem aparece se filmando enquanto se aproxima intencionalmente de um urso. A situação sai do controle rapidamente. Chegar perto de um urso pode provocar reações defensivas e levar a um ataque, pois esses animais podem ver os humanos como ameaças ao seu território. Mesmo depois de ser ameaçado, o homem continua provocando o urso, talvez até depois do fim da gravação. Número 13.
corrida pela sobrevivência. E se um urso começasse a te perseguir enquanto você corre tranquilamente? É o que acontece neste vídeo chocante. Ursos podem correr a até 56 km/h em curtas distâncias. Por sorte, o urso desse vídeo parecia mais interessado no sorvete do homem do que em devorá-lo. Número 14. Duelo de olhares. A gravação mostra um caçador esperando pacientemente que sua presa apareça, até que dá de cara com outro tipo de caçador. Um confronto tenso se inicia entre o homem e o urso. Essa cena mostra que nem todo caçador sai por aí atirando sem pensar. Às vezes, é o autocontrole que salva vidas. Número 15. Perseguição em campo aberto. Um enorme urso pardo começa a perseguir um homem desesperado em campo aberto. Quando um urso te persegue, o ideal é manter a calma, evitar correr em linha reta, parecer maior e usar spray de urso se possível. Infelizmente, o vídeo termina de forma abrupta e o que aconteceu depois permanece um mistério. Número 16. Um urso na mesma trilha. Um caminhante é flagrado tentando manter a calma ao cruzar com um enorme urso na mesma trilha que ele. "Fica aí, urso! Não vem pra cá!" ele diz, tentando evitar o confronto. Mesmo diante do perigo iminente, ele mantém a compostura e tenta se comunicar de forma calma. Felizmente, o urso decide contornar o caminho e segue sua jornada sem ferir ninguém. Número 17. Operador encurralado. Ao acordar, um operador de máquina de construção é surpreendido por um urso faminto tentando alcançá-lo do lado de fora da cabine. Em vez de fugir, ele opta por filmar o encontro assustador. Após alguns minutos de tensão, o urso perde o interesse e vai embora, deixando o homem ileso. Número 18. Nunca deixe o carro destrancado. Este vídeo mostra por que é importante trancar o carro mesmo em bairros aparentemente seguros. Carros podem atrair ursos por causa de restos de comida ou cheiros fortes. O dono deste veículo teve sorte de não estar dentro dele quando o animal invadiu e causou estragos. Número 19. A soltura que deu errado. No início deste registro, vemos uma jaula se abrindo lentamente para libertar um enorme urso pardo. O que deveria ser um momento bonito de retorno à natureza se transforma num pesadelo. Esperamos que a jaula tenha sido controlada remotamente, porque o urso danifica a estrutura com uma força impressionante. Considerando a força descomunal desses animais, é espantoso que a estrutura tenha aguentado tanto. Número 20. Interrompendo uma briga. Um homem grava 2 ursos brigando na frente dele, até que um dos animais se interessa por ele. "Ei, volta pra lá! Vai embora!" grita ele, enquanto levanta a voz e se prepara com o spray de pimenta. Por sorte, os ursos recebem o recado e seguem seu caminho, ignorando-o. Número 21. O piquenique congelado. Uma família é forçada a ficar completamente imóvel enquanto um urso gigante interrompe o piquenique deles. Se um urso tentar roubar sua comida, o ideal é recuar calmamente e deixá-lo levar o que quiser, evitando confronto. O vídeo termina antes que possamos saber o que aconteceu depois. Número 22. Hora do almoço arruinada. O almoço de um operário da construção civil se transforma em um pesadelo quando um urso aparece de surpresa. Alimentar ursos muda seu comportamento natural, fazendo com que eles percam o medo de humanos e se tornem mais perigosos. O vídeo é interrompido enquanto o predador ainda está à vista. Número 23. Urso na cidade. Às vezes a vida surpreende, e neste caso, os moradores não esperavam ver um urso passeando tranquilamente pelas ruas da cidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Apesar do susto, o urso ignora os humanos ao redor. A gravação é curta e não mostra o desfecho da situação. Número 24. Família cruzando a calçada. Um motorista para o carro no meio da estrada ao ver uma ursa caminhando com seus filhotes pela calçada. A tensão aumenta quando a ursa se aproxima do carro e de repente faz algo inesperado que provoca um baita susto. Depois do choque, o motorista consegue sair dali sem ferimentos. Número 25. O furto mais inesperado. Se um dia eu visse o interior do meu carro destruído, como se tivesse sido roubado, a última coisa que imaginaria ao checar as câmeras seria um urso. Para evitar que eles se interessem pelo seu veículo, remova qualquer alimento, lixo ou objetos com cheiro forte. Felizmente, ninguém estava dentro do carro durante o assalto. Número 26. Caminhada em grupo com visita indesejada. O que era para ser uma caminhada em grupo divertida vira tensão quando um urso preto decide se juntar ao passeio.
O animal investiga os caminhantes de perto, mas como eles mantêm a calma e não demonstram medo, o urso se desinteressa e vai embora. Número 27. Encontro na trilha da floresta. Imagine que você está caminhando por uma floresta linda e de repente vê um urso vindo na sua direção. Calma, urso, calma, diz o caminhante tentando manter a compostura. O urso se aproxima lentamente. Ele é bonito, mas também perigoso. O vídeo é cortado e o que aconteceu depois continua desconhecido. Número 28. Terror de cinema. Esta gravação parece cena de filme de terror. Um urso encarando fixamente o caminhante com uma expressão assustadora. Diante disso, é difícil lembrar qualquer instrução sobre como agir com ursos. O caminhante, no entanto, demonstra uma coragem impressionante ao não entrar em pânico. Número 29. O caos no acampamento. Um acampamento em meio à floresta entra em modo de desastre depois que um urso pardo aparece e faz o impensável. Acampamentos costumam atrair ursos por conterem alimentos, restos de comida ou objetos com cheiro forte. Eles interpretam tudo isso como fonte de comida e se aproximam para investigar. Nesse tipo de situação, lembre-se, para sobreviver a uma perseguição de urso, você só precisa não ser o mais lento do grupo. Número 30. Caçada interrompida. Um homem que se grava enquanto caça com arco e flecha desacelera ao perceber um enorme urso se aproximando. Quando o animal chega perto demais, ele se prepara para o pior e saca o arco. Algo assustador acontece logo em seguida, mas milagrosamente o caçador consegue espantar o urso sem sofrer ferimentos graves. Número 31. O curioso dos carros. Câmeras de segurança captam um jovem urso pardo tentando, com insistência, abrir carros estacionados. No começo ele parece ter dificuldade, mas logo foca em uma caminhonete e consegue fazer isso. Abrir uma porta com as próprias garras. Se você não quiser ursos invadindo seu carro, evite deixar tesouros de urso dentro dele. Número 32. Invasão inesperada na trilha. A gravação começa com um cinegrafista registrando dois homens caminhando por uma trilha em uma floresta densa. De repente, um urso preto surge dos arbustos. Se você acha que a situação já é ruim o suficiente, espere só para ver o que acontece em seguida. A tensão toma conta do vídeo, e quem grava também parece entrar em pânico. Número 33. Surpresa na base da árvore. Um caçador em um suporte elevado numa árvore nota um urso preto se aproximando bem por baixo dele. Tentando descontrair a situação, ele começa a fazer piada, mas todos sabem que ursos pretos são excelentes escaladores. Podem subir em árvores com agilidade para fugir, procurar comida ou abrigo. Imagine se o urso decidisse subir. Número 34. Acampamento no telhado. Um grupo de homens acampa sobre o telhado de uma casa após um ataque de urso na vila, mas o perigo ainda não acabou. Pouco tempo depois, algo aterrorizante acontece. O grupo entra em desespero e corre em várias direções tentando escapar do predador que volta para mais uma visita. A gravação termina antes de mostrar o desfecho. Número 35. Cobertura com aros. Enquanto anda de quadriciclo por uma estrada em meio à floresta, um aventureiro azarado dá de cara com um urso. Sem saída, ele usa o próprio veículo como escudo, o que acaba funcionando. O urso até tenta persegui-lo novamente, mas depois desiste e vai embora. Número 36. Briga nas alturas. Dois caçadores em um suporte elevado em uma árvore se veem no meio de uma briga feroz entre ursos pretos. Um deles acaba subindo na mesma árvore que os caçadores. Numa situação assim, é fundamental manter a calma, evitar movimentos bruscos e descer da árvore apenas quando o animal for embora. Felizmente, o urso desce sem machucar ninguém. Número 37. Café da manhã aterrorizante. Imagine estar acampando no meio do mato e acordar com um urso pardo prestes a te transformar no café da manhã dele. Neste vídeo, é exatamente isso que acontece. O campista já está com o spray de urso na mão, esperando pelo pior. Ver uma ursa com filhotes exige atenção redobrada. O ideal é manter distância, não ameaçar e recuar com calma. Número 38. O que não fazer com uma ursa? O homem que vive essa situação faz exatamente o oposto do que deveria. Ele se aproxima de uma ursa com filhotes e acaba provocando uma reação que poderia ter sido fatal. Vídeos assim deixam claro que algumas pessoas realmente precisam aprender uma lição. Número 39. Sem saída. Neste vídeo, um homem se vê encurralado e só tem uma saída: voltar pelo caminho por onde veio. Em casos assim, essa pode ser mesmo a melhor decisão. Felizmente, o urso não se interessa por ele e o encontro termina sem violência.
Número 40. Aproximação perigosa com o urso preto. Uma mulher grava a si mesma explicando sobre o comportamento de um urso preto que encontrou na floresta. Enquanto fala, ela vai se aproximando do animal. Em certo ponto, ela chega perto demais e o urso não tem escolha senão reagir. Isso é um aviso, diz ela, após o urso fazer uma investida de blefe. Nunca, em hipótese alguma, provoque um confronto com um urso. Número 41. A trilha do pavor. O que parecia ser uma caminhada divertida com o grupo se transforma numa cena digna de filme de suspense quando um urso aparece no meio da trilha. "Ei, fica aí!" grita uma das mulheres do grupo, mantendo-se firme apesar dos gritos assustados ao fundo. O urso, sem sucesso em intimidar o grupo, vai embora. Número 42. No alto da árvore, o perigo espreita. Um caçador em um suporte de árvore nota um urso caminhando na direção dele. O animal logo percebe o homem lá em cima e, guiado pelo instinto, começa a escalar. Se fosse comigo, eu teria pulado da árvore na hora. Mas, para a sorte do caçador, nada acontece. Número 43. Trânsito interrompido pelo terror. Se você acha que o trânsito da sua cidade é ruim, imagine ficar preso no engarrafamento e ver um urso pardo se aproximando. A situação piora quando descobrimos que a ursa não está sozinha. Ela está com seus filhotes. Uma ursa com filhotes é 1000 vezes mais perigosa que um urso sozinho. Número 44. Grito de guerra na trilha. Um grupo de especialistas em trilhas tenta afugentar um urso que aparece diante deles. Eles gritam, se posicionam com firmeza, fazem de tudo para parecer ameaçadores. Mas o urso não se intimida e parte para o ataque, resultando em um confronto de tirar o fôlego. Infelizmente, nesse caso, alguém teve que enfrentar o urso de verdade. Número 45. Parada obrigatória na estrada russa. Uma pessoa comum, ao encontrar um urso no meio da estrada, provavelmente aceleraria para evitar problemas. Mas esse homem na Rússia achou que a ocasião merecia ser registrada. Apesar da tensão, a interação entre o homem e o urso permanece pacífica e sem agressão. Número 46. A família na estrada das montanhas. Um homem hospedado nas montanhas fumegantes decide gravar o momento em que encontra uma ursa com 2 filhotes caminhando pela estrada. "Urso bonzinho! Urso bonzinho!" diz ele enquanto tenta não provocar a ursa. A mãe ignora completamente sua presença, o que alivia o cinegrafista. Mas os filhotes resolvem se aproximar. Ele corre para dentro de casa, encerrando o encontro sem se machucar. Lembre-se, não alimente os animais, não se aproxime e mantenha distância com calma e respeito. Afinal, o verdadeiro instinto de sobrevivência começa com o bom senso. Fique seguro e longe de ursos famintos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!